Comer não precisa se tornar um desafio quando as coisas estão mais pesadas e estressantes. Na verdade, o que eu quero trocar aqui com vocês hoje é que a alimentação em dias difíceis, ela pode ser um baluarte ou um agravante. Ela pode te proteger, te ajudar ou piorar a sua situação, te atacar mais. E para isso a gente vai ter que conceituar o que é o dia difícil, o que a nossa alimentação faz além de nos nutrir e, claro, nos concentrarmos na construção de um hábito muito mais do que no priorizar o nosso sentimento, certo? Mas eu vou bater em todos esses 3 pontos com vocês de uma forma bem desenhadinha. Mas antes, é claro, se você ainda não me conhece, eu me chamo Julicias, sou futura nutricionista e escritora apaixonada por comportamento humano, e aqui no canal nós falamos sobre tudo que envolve dieta, entendendo dieta como seu estilo de vida, de perspectivas filosóficas, teológicas, científicas, comportamentais e o que mais vier. Então você se achega e vai se achando. O dia difícil, longe de ser algo subjetivo, ele é um dia em que o nosso cérebro, o nosso organismo, ele tá entendendo que coisas estão fora do lugar e por isso ele se estressa, certo? Então vamos entender o estresse de uma visão um pouco mais neurobiológica, certo? O estresse da visão do cortisol, o estresse da visão do desequilíbrio. O nosso cérebro, o nosso organismo, ele é fissurado em rotina. Como assim? Ele gosta de ter a previsibilidade para não gastar tanta energia. Então vamos imaginar que se todo dia você acorda e você faz as mesmas coisas, você vai ao banheiro, você arruma a sua cama, você bebe água. Com o tempo, o seu cérebro, de início, ele vai gastar energia para construir essa memória. Uma vez construída, ele para de gastar tanta energia para que você execute essas atividades, se torna algo automático, certo? E aí vamos dizer que um belo dia tu acorda, sei lá, cara, te jogaram um balde d'água. A parada fugiu completamente do normal. Existe um estresse, certo? Existe uma quebra daquela previsibilidade, existe uma quebra de padrão, existe uma quebra de expectativa que te desequilibrou e o seu organismo ele começa a ficar realmente estressado com aquilo, podendo gerar um estresse físico, certo? Então, uma coisa que você vai reagir com irritação, ou não, você só vai respirar muito fundo e tentar reajustar a rota. Então, o dia difícil, ele é essa sensação do balde de água fria generalizado, tá? O dia difícil é aquele onde parece que simplesmente tudo deu errado, tudo fugiu do que era previsível, do que era bom pra você, e agora você precisa contornar esse estresse, nem sempre de uma forma tão fácil. E a nossa maior dificuldade nesses dias é quando os nossos hábitos mais simples se tornam muito mais difíceis. E aqui começa a parte mais interessante da nossa conversa. Como eu disse, o nosso cérebro ele gosta de rotina, ele gosta do hábito. Então, tudo aquilo que é cotidiano é estável. Tudo aquilo que acontece no mesmo horário, da mesma forma, muitas vezes com o mesmo sabor, é um lugar seguro para a tua cabeça. Entende? Por mais que o início de toda dieta seja insuportável, por incrível que pareça, a tendência é ficar mais fácil por uma questão neural mesmo. A gente não mente para vocês quando fala que fica mais fácil. É verdade que fica mais fácil. Só que todas as vezes que o dia é estressante, as coisas começam a se dividir, a nossa perspectiva se divide, porque é mais fácil ir atrás daquele doce ou daquela comida que trazem muito mais prazer. É mais fácil a gente, de repente, ficar sem comer, porque tá cansado, tá estressado, eu não quero parar pra fazer isso agora. É mais fácil a gente se descuidar realmente, né? O problema do dia difícil é que ele vai contando várias mentirinhas de que vai gastar menos energia, vai ser mais confortável deixar de fazer aquilo que é habitual. Assim como para o treino também, né? O foco desse vídeo é alimentação, mas é válido ressaltar que o dia difícil muitas vezes nos impele a ficar em casa, nos impele a nem tentar. Só que essa é uma conversa mental que você vai ter que aprender a ter com você mesmo, que é: os meus hábitos, eles podem ser o meu baluarte hoje ou o meu agravante hoje. Baluarte por quê? Porque se você tem uma dieta que você segue todo dia, se você tem um padrão alimentar, pelo menos assim, o meu café da manhã é esse aqui, eu almoço em tal horário e eu faço tais refeições. O dia mais estressante, por mais difícil que seja, ele vai pedir muito mais isso de você. Não com uma motivação e um ímpeto extremamente fortes e irrecusáveis, mas pelo reconhecimento de que o seu organismo está estressado porque houve desequilíbrio. Então, o máximo de hábitos normais que você conseguir inserir no seu dia, cotidianos, vai sinalizar para o seu cérebro que, olha, tá tudo bem ainda.
a gente ainda consegue manter a nossa alimentação no lugar. A gente ainda vai conseguir treinar. A gente ainda vai fazer as mesmas coisas que a gente faz sempre. A gente vai arrumar esse quarto, a gente vai fazer pelo menos o beabá, tá entendendo? A gente vai pra academia para fazer 15 minutos de esteira, mas a gente vai comer muito menos do que costuma comer, mas a gente vai comer as mesmas coisas. Vai rolar talvez ali um docinho depois do almoço, principalmente num dia mais sinistro? Provavelmente, eu não tô dizendo que isso é um grande erro, mas estou pontuando que o seu dia não pode se resumir ao que você está sentindo. Na verdade, as suas ações podem mudar completamente aquilo que você está sentindo. E daí a gente entra no seguinte: o nosso reloginho biológico, o nosso ciclo circadiano, ele é muito para além do nosso sono. Ele também é o horário que a gente treina, o horário que a gente come, porque são hormônios sendo liberados e sendo utilizados nos mesmos momentos do dia. Não à toa, se a tua rotina é muito disciplinada, a sua fome começa a vir no mesmo horário, a vontade de treinar começa a vir no mesmo horário. Vocês estão entendendo? Assim, o momento em que você faz tudo, que você sente vontade de fazer qualquer coisa, acontece na mesma ordem. Quando qualquer coisa é bagunçada, é balançada, o esforço que você deve ter não é em direção a mudar seu sentimento, porque se o seu esforço for esse, você vai cair na cilada de fazer tudo aquilo que promete melhorar seu sentimento, e é aí que você tem um descontrole alimentar, é aí que você erra em todos os seus hábitos, é aí que você deixa de fazer algumas coisas que são importantes, e você se frustra, certo? Então, o sentimento ele vai piorando. Mas se você se esforça muito para focar no não, esses são os meus hábitos, eu me comprometo com eles, eu quero fazer isso, eu devo fazer isso, mas não vou me cobrar de fazer da melhor forma possível hoje não. Hoje é do jeito que dá. Esse hoje é do jeito que dá vai fazer por você maravilhas. Por quê? Porque traz estabilidade de novo. É o seu baluarte, entendeu? E é isso que eu tento pontuar quando te falo que o hábito te protege. Ele te preserva. Ele não tá ali para te cobrar. Ele tá ali realmente para te ajudar. E é por isso que a gente pontua essa questão de baluarte e agravante, certo? Porque se você bagunça mais os teus hábitos em um dia difícil, o teu sentimento vai piorar. Se você se esforça para manter eles no mínimo possível, tu faz o mínimo. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso. Você consegue se proteger um pouco mais nesse dia, se estressar um pouco menos. Que aproveito e ressalto que isso é um bom treino para você parar de ser uma pessoa, eu não vou dizer sentimental, né, mas que se baseia muito em tomar decisões pelos seus sentimentos e não decidir e depois sentir. Isso, eu acredito que é um movimento contraintuitivo porque a gente vive hoje enquanto geração. A gente tem uma geração muito sentimentalista, mas os seus resultados, né, o sucesso que você almeja no teu corpo, na tua vida, na tua mente, tá do outro lado de fazer só aquilo que você sente vontade e de ligar muito para o que você está sentindo. Então, eu acredito que existe uma medida de importância e desprezo que precisa ser bem regulada aqui. É importante você validar que está estressado, mas é importante você desprezar a ideia de viver o seu dia refém disso. Isso vale para qualquer sentimento. Chamo isso de movimento contraintuitivo porque, principalmente falando de alimentação, a gula se tornou algo muito, muito social, muito cultural. A gente vive hoje uma realidade em que a gula ela é incentivada. E o que é a gula? É você se basear naquilo que você tem vontade dentro do que é a alimentação. Então é você comer muito demasiadamente, muito prazerosamente, na medida da sua vontade sempre e não ordenadamente. E é algo que eu falo muito contra, inclusive falo muito contra na minha formação, que é a Educação do Apetite, Formação na Maturidade Alimentar. Se você tiver interesse em ser meu aluno, o link está sempre aqui na descrição. E lá eu abordo todo esse parâmetro histórico, cultural e comportamental da alimentação e como ser esse movimento de contramão mesmo a tudo que nós somos industrialmente convocados a nos tornar. Então, a visão de você estar constantemente deixando o seu sentimento num patamar de importância de segunda ordem, então ele não é a tua prioridade é fazer aquilo que você sabe que é bom e certo para você hoje, é o teu meio de educar a sua mente também a compreender que existe prioridade de ordem nas coisas. Existe importância em você manter os seus hábitos ainda que seja muito difícil. Existe mérito em você fazer o que deve ser feito ainda que nos dias difíceis, e esse mérito ele vai bater muito no quebrar de um ciclo. Porque pensa que todo sentimento ruim se retroalimenta.
Então, se você tá com preguiça, isso vai se retroalimentar. Se você tá estressado, isso vai se retroalimentar. Se você tá cansado, isso vai se retroalimentar. E todas essas inércias, elas são quebradas pelo movimento de fazer aquilo que você não tá com vontade e deixar que a sua ação guie o seu sentimento. Mas vamos a mais um ponto que é: os teus dias ótimos, excelentes, são dias em que você não deve se dar ao direito de se trair. Por quê? Porque nesses dias você está construindo a memória, construindo o hábito, tornando mais fácil, aprendendo, ensinando o seu cérebro de que agora é assim que funciona. E aí, se você se trai nesses dias, não espere vencer no dia difícil. Se você não se compromete nesses dias, não espere conseguir manter o compromisso no dia difícil. É o que você faz cotidianamente, quando tá fácil, que vai definir, que vai tornar previsível a sua ação naquele dia mais difícil. Então não se traia, não se traia. Nossa conversa fica por aqui, o vídeo de hoje foi mais tranquilo, mais rapidinho, porque é realmente assim, te incentivar a estabelecer um hábito nos dias fáceis, se comprometer com eles nos dias difíceis e retornar para a sua normalidade, retornar para a sua estabilidade o mais rápido possível a partir desses hábitos que não são seus inimigos. Na verdade, eles te protegem muito mais do que aquilo que você está sentindo. Tá certo? Então ficamos por aqui. Não deixem de comentar, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. E vejo vocês no próximo.